Já tem gente entrando. Oi, gente. Oi. Eu adoro o Zoom, que as pessoas podem participar. Olá, boa noite. Boa noite. Noite. Noite, gente. Vocês tudo aí de pijama, né? E a gente não quer aparecer. Estou mesmo, não minto. Sabia? Igual apresentador de Jornal Nacional, da cintura pra baixo, eu tô te falando. Eu sei que tá falando aqui que eu sou a Jana, mas claramente não sou. É um fake news. Oi, pessoal. Olá. Oi, Karen. Tudo bem? Tudo bom? Tudo Tá me bem. instalando aqui. Não sei por que desinstalou. Aí, a Karen é a única que não tá de pijama. Tô assim. Tudo bem, não parece. Não estava É uma roupa muito velha. Nas próximas lives a gente vai ter que falar para todo mundo que a gente vai ligar as câmeras automaticamente. Vocês fazem sempre a live? É todo mês? Deveria ser. Aí mês passado a gente não fez, então você já tá aí expondo os nossos problemas para todo mundo. Não, tô brincando. A gente falou que não ia ter, que a gente ia ter uma especial agora em outubro. Você veio para compensar. Tá vendo? Então já viu, né, o nível da expectativa. Não, a gente deveria fazer todo mês, mas mês passado estava todo mundo muito na loucura, não conseguimos. Vamos dar 5 minutinhos pra ver se entra mais gente. Aí a gente começa. Beleza. Esse áudio tá funcionando? Tá. Ixi! Quem que era? Que eu nem vi. É a Brena, pô. A comunista fantasista? Aham. Boa. Tá funcionando. Cuidado com o que vocês vão falar, não vão falar mal da gente. Hein? A gente tá ouvindo. Oh. Alô, dá pra ouvir direitinho aí? Tá Dá sim. Tá um pouquinho baixo, mas dá pra ver. Eu tenho que abaixar um pouco porque tá caindo o céu aqui em Goiânia. Oi, o Tom conseguiu entrar. Vou pegar as perguntas. A sala tá cheia Então, hoje, hein? Li, você tá com o nome da Diana, né, velho? Então. Fake news. Informação de sexo? São as mil Janas. São os clones. Os clones da Jana. Esse aí não saiu como esperado. Então, né? A Jana foi se clonar, colocou o Lee sem querer. Então, a gente já tinha falado, talvez a gente não tenha falado para vocês entrarem, que a Jana não vai entrar hoje. Se a gente falasse que a Jana não ia vir, ninguém ia aparecer, né? Por isso a gente não falou nada. Eu mesmo não ia aparecer. Como assim a Jana não vai vir hoje? A galera revoltada aí só dá as pessoas saindo, né? Tô brincando. Espera a Fernanda. Pô, quando eu vi o curto essa semana, eu também fiquei ouvindo o episódio. Fiquei, como assim a Paola não tá lá? Faltou no trabalho, faltou no curso. A minha sobrinha nasceu, e aí... Que legal! E ela nasceu um pouquinho antes, aí teve que ficar na UTI. E aí era o único dia que eu podia ir visitar ela, tal, então foi meio corrida. Mas ela tá bem? Onde, Paola? Não, ela tá bem. É? Tipo assim, no Brasil ou fora?
Não, eu tô no Brasil, tô aqui em São Paulo. Tá. Voltei, Eu lembro que voltei de teve tempo que vez. você tava fora, né? Aí tava de boa. Agora eu tô aqui falando Gente, e vai ter spoiler do livro da Aline, porque eu ainda não li. Nem eu. Eita. então vamos Somos evitar dois. grandes spoilers. Gente, Vamos spoiler evitar faz bem grandes. pra pele, faz bem pra interpretação da obra. Quando você Gente, o final vamos arrancar o band-aid logo. O final é o seguinte. Bom, a gente tava esperando a Fê, ela entrou. Acho que a gente já pode começar, então. Pode, né? A Tá. Fernanda deu o golpe e teoricamente agora a live é dela, então pode começar. Nossa! Viram, né? Vai, Jana, fala aí. Tá, deixa eu explicar então porque eu sou a Jana hoje. Agora eu dei o golpe, né? Não foi mais a Fê, dessa vez fui eu. É o seguinte, a Jana, ela virou, né, tipo, celebridade e agora ela tá chamaram ela de última hora para participar do evento de D&D lá no MIS, aqui em São Paulo. Então a editora lá que ela traduziu o livro Ai, de D&D que chamou lindo. ela. E aparentemente é um evento VIP. E só que a gente precisa da conta dela no Zoom para poder iniciar a live. Então meio que eu tô na conta dela por causa disso. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Porque eu tô com o microfone de lapela no pedestal de microfone normal. Sim, tô Tá de ouvindo. boas. Ah, beleza. E, bom, não sei não sei quantos tem aqui do grupo do Curta, quantos da Mafagafa, quantos são apoiadores da Aline. Fazer Quantos são ambos? Sejam todos bem-vindos. Eu sou da Mafagafo e da Aline. Olha, Ó o crossover. Plot twist. Juntos e Shallow Now. colisão de mundos. Legal. Você vai dar uma introdução aí, Li? Li não, hoje eu sou Jana. Jana Li? Jana Jana Li? Li. Jana Li. Thiago Pim? Thiago Pim, boa. É, Bom, então, basicamente essa é a nossa live mensal aqui do Curta Ficção, mas como no mês passado a gente ficou devendo para vocês aí a live, então a gente resolveu fazer um especial aí, chamar algum autor, autora, né, convidado para participar com a gente, né, para agradecer vocês e pedir desculpa também. E a gente falou com a Aline, ela topou de primeira, e a gente resolveu estender a live para apoiadores do Curta, da Mafagafa e da Aline também, e fazer essa grande genkidama aí de apoiadores. Então, Aline, se apresenta um pouquinho aí para quem não te apoia, não te segue. Teve gente lá no grupo do Curta que colocou seu livro na fila de leitura na frente, terminou de ler, acho que ontem. Não sei Eu quem foi. coloquei. Só foram terminar o mês de Halloween. Gente, primeiro eu queria agradecer o Curta Ficção, Thiago, Paola, a Jana que não está aqui, mas com certeza ela vai estar no futuro assistindo isso, uma pessoa muito futurista. Então, queria agradecer ela também pelo convite. Não sou muito de live, não tenho muito esse costume, mas, enfim, estamos aí para uma conversa com esse clube maravilhoso, selecionadíssimo de pessoas amantes da literatura. Apresentação? Conta um pouquinho dos seus projetos, das suas obras, tudo que já está aí em andamento, newsletters, podcasts. Bem, eu escrevo e ilustro, então eu tenho um bocado de projetos diferentes, assim, em livros ou fora deles. Bem, eu sou autora das Águas Vivas Não Sabem de Si, tenho contos publicados independentes, eu sou uma autora independente, tenho zines publicadas também. Meu livro mais recente foi uma coletânea dos melhores textos dos primeiros anos da minha newsletter, quando ainda chamava Bobagens Imperdíveis, hoje chama uma newsletter. E esse livro chama Bobagens Imperdíveis para Ler numa Manhã de Sábado, porque eu também gosto de títulos longos para complicar a vida de quem faz capa. O que mais? Bem, sou ilustradora, faço quadrinhos às vezes, tenho alguns projetos de ilustração. E o meu próximo livro,
e escrevo na internet, principalmente, escrevo blog, escrevo newsletter, tem um podcast agora, chama Bobagens Imperdíveis. Bobagens Imperdíveis acabou virando esse selo, né, de histórias curtas. Começou com a newsletter, que já tinha essa coisa de chegar no sábado de manhã, de ser uma leitura rápida. Depois virou a zine, também uma zine curtinha, que chegava todo mês, né, era uma zine por assinatura. Durou um ano, teve 12 edições, e também tinha essa coisa de ser uma leiturinha rápida para sair um pouco das telas, né, para sair um pouco das timelines, para sair um pouco desses ambientes em que a gente só está exposto a, no final das contas, propaganda. E, aliás, eu tenho uma relação com propaganda também, posso falar depois. E aí, bem, tem a zine e agora o podcast, que também tem essa coisa de ser um conteúdo curto, mas com histórias interessantes. Tem entrevistas, tem pesquisas que eu faço, adaptações de textos também que eu gostei de escrever, agora no formato de áudio. E o meu próximo romance, que vai sair ano que vem, por mais que talvez a gente possa falar um pouco disso, mas processo de romance eu acho que é o mais complicado de todos esses que eu faço, né? Podcast, quadrinhos, de tudo, eu acho que o romance é o mais difícil. Quando eu terminei esse, na verdade, quando eu estava no processo de terminar esse, eu pensei, eu não vou mais escrever romance, acabou, eu não vou fazer. Chega. Mas eu acho que isso faz parte do processo, porque eu pensei a mesma coisa, né, quando eu terminei As Águas Vivas. Isso não é pra mim. Chega, mas enfim, faz parte do processo. E, enfim, vai chegar aí ano que vem. Já entreguei pra editora, terminei o manuscrito final, que é aquele famoso entreguei pra Deus, agora vamos ver o que sai disso aí. Legal, e aí eu queria até, gente, o que fala na live, fica na live, hein? Só fica pública depois, né? Não, brincadeirinha. Eu queria até puxar esse gancho, você falou do livro que vai sair o ano que vem e tal, e a maioria da galera, eu acho que boa parte, né? Talvez não seja a maioria, porque tem várias tribos misturadas aqui, mas uma parte do pessoal escreve ficção. Eu acho que muitos sonham em viver de literatura, né, de alguma forma. E a gente sabe que esse caminho, né, é algo bem individual, assim, nunca vai ser a mesma, né, jornada para cada um. Mas é sempre super interessante ouvir como as pessoas que a gente admira estão trilhando esse caminho, né? Então, a gente queria, se você pudesse contar um pouquinho como que você começou nessa carreira de produção de conteúdo no geral, onde você considera que você está agora. Então, se as pessoas já te param na rua, você não consegue mais sair para jantar por causa dos paparazzis, e onde você quer chegar, assim, no futuro, para onde você está caminhando. Aline, antes de você começar, só queria dar um recado aqui, 3 recados. Eu vou desmutar o pessoal aqui para, sei lá, ficar mais dinâmico e tal, não ficar só um negócio, só a gente fala. Mas aí quem puder dar mute no próprio computador, no próprio celular, e aí quando quiser fazer algum comentário, alguma coisa, né, aí você vai desmutar pontualmente, né, aí depois de terminar aqui, eu vou tirar o mute de todo mundo. Outra coisa, a gente não vai comentar os exercícios do Clube da Escrita aqui nessa live, para a gente poder aproveitar o tempo aqui com a Aline, inclusive, e tal. E outra coisa que acho que a gente não falou ainda, amanhã a gente vai colocar no podcast a mesa que a gente gravou que a Jana mediou lá na Free Pop, que foi com a Aline, com a Socorro Acioli e com a Luísa Geisler. A gente já terminou de editar e amanhã quando a gente põe no podcast, a gente manda o link depois para todo mundo. Nossa, essa conversa foi maravilhosa. Vou querer ouvi-la de novo. Uhum. Tá, eu tirei o mute de todo mundo, aí quem tiver com áudio saindo aí, dá um mute, e quando quiser comentar, aí aperta no botão lá para falar. Pronto, desculpa aí, pode falar agora. Bem, primeiro eu queria realmente ouvir essa mesa de novo. Tem uma coisa que a Socorro falou que fez muito sentido para mim nesse bate-papo, mas aí quando vocês escutarem, que ela fala que, assim, a gente tem que escrever as histórias que só a gente pode contar. E nesse processo desse livro que eu escrevi agora, que eu passei
por altos e baixos. Eu pensava, por que eu tô escrevendo isso? Ninguém vai querer ler. E aí eu pensei, cara, eu acho que essa história só eu posso contar. E aí meio que, né, me resolvi com isso. Bem, aí a pergunta da Paola. Primeiro, em que momento eu tô agora? Eu acho que me recuperando desse processo do romance, que é realmente muito difícil. Eu ainda não aprendi a gostar de todas as partes desse processo. Então, eu fiquei muito desnorteada por um tempo, mas na carreira, sim, tem pessoas que me param na rua, às vezes é engraçado. Esses dias eu fui no posto de saúde tomar uma vacina, saio do posto, encontro uma leitora. Falei, oi, Aline, tudo bem? E eu sempre fico na dúvida, será que eu conheço essa pessoa de algum lugar e que eu tenho eu caduco às vezes e não lembro da onde eu conheço essa pessoa, mas aí não, é uma leitora que eu tô vendo pela primeira vez, aí a gente vai, a conversa é legal. Paparazzi ainda não, mas quem sabe ano que vem, né, com o livro lançado, vai ser insuportável. Bem, e onde eu quero chegar? É isso? E também um pouco como que você chegou, assim, até... Tá. Você já falou que você também é escritora independente, mas você tem um livro publicado por uma grande editora, meio que como que foi o que uma coisa levou a outra e onde que começou, assim? Eu sempre digo, assim, que foi por acidente, que eu nunca tive essa coisa, assim, de ser jovem e pensar, nossa, um dia eu quero ser escritora e assinar livros e participar dessa vida de glamour e riqueza e nunca passou pela minha cabeça, não fazia parte da minha realidade, não era uma coisa que, enfim, tinha uma perspectiva. Mas eu sempre escrevi, sempre desenhei, e isso foi me levando, no final das contas, a fazer publicidade. Foi assim que eu comecei meio que a minha jornada, uma carreira profissional foi na publicidade. Né? Então, já quando eu estava na faculdade, eu já comecei a trabalhar em agência, trabalhei alguns anos em agência como redatora, que também não foi planejado, porque eu queria ser diretora de arte, né? Eu queria fazer design, eu queria, enfim, mexer com arte visual. E acabei virando redatora. E isso lá em Brasília. E isso, nesse percurso, chegou um momento que eu não aguento mais, vou sair de agência, que eu tenho esses momentos, né? Chega! Nunca mais quero isso. E aí foi assim que eu saí da publicidade. Mas, de certa forma, eu continuei a trabalhar com publicidade, porque eu fui redatora freelancer por um bom tempo ainda, trabalhando para as mesmas agências, só que, enfim, independente. E nisso, eu e meu marido, a gente se mudou para São Paulo, ele para trabalhar em agência, ele também era publicitário, e quando eu vim para São Paulo, eu já era, enfim, eu já trabalhava de freela, já trabalhava de forma independente, fazia redação de conteúdo, e nessa época, eu era editora do blog de cultura pop e quadrinhos do Update or Die. E foi assim que eu vim para cá. Então, eu já estava trabalhando com conteúdo, com escrita, e todo esse período escrevendo no meu blog. Inclusive, o meu blog, ele foi o meu portfólio, foi por onde eu entrei em várias das agências que eu trabalhei, que eu era muito jovem, não tinha trabalho para mostrar, não tinha portfólio, mas tinha um blog, e era através dele que os chefes me contratavam. Então, todo esse tempo, não deixei de escrever no blog, sempre sendo, sim, meu repositório de textos e de ideias, onde dá para ver, assim, também a minha evolução na escrita. E, bem, aí vindo para São Paulo, eu fui cada vez... Eu até tentei trabalhar em agência aqui, mas eu acho que eu fui me tornando cada vez mais incontratável e não consegui entrar em nenhuma, e fui desenvolvendo mais meus trabalhos autorais. Isso ao longo, né, desses anos, acho que foi por volta ali de 2013, eu já tinha, comecei a escrever sobre feminismo, aí eu comecei a escrever para Carta Capital, e aí fui meio que construindo esse nome, né, e pegando mais trabalhos como Aline Wallach do que como redatora. Então,
foi gradual, não foi um processo de larguei tudo para virar escritora, foi acontecendo. E foi isso. E aí comecei a escrever, bem, já tinha algumas histórias de ficção, comecei a publicar por conta própria, né, pela Amazon, fazendo um PDF, e eu sempre tive muita dificuldade em delegar coisas. Então eu sempre busquei aprender a fazer de tudo, mexer no Photoshop, mexer em edição de áudio, coisas que eu também trouxe da faculdade de publicidade, para eu conseguir fazer tudo sozinha, sem precisar de ninguém. Então, a autopublicação veio disso aí. Deu mesmo fazer de diagramar e fazer as coisas, lançar. E foi aí que, enfim, fui criando esse público leitor que foi me acompanhando, e muita gente, desde a época, sei lá, que me ouve, sei lá, eu tinha um podcast com a Gisele Souza sobre feminismo, então desde essa época de feminismo me acompanha um público assim, que eu fui criando como um jardinzinho, uma jardinagem e de criar esse público, o público te acompanhando, e enfim, isso me possibilitou ir criando mais coisas e me dedicando mais à ficção também. Legal. E aí, por exemplo, do primeiro... Então, As Águas Vivas Não Sabem de Você não é o seu primeiro romance, ou é? É o meu primeiro romance. E como que foi, tipo, para você começar a escrever? Você teve um convite para escrever, ou você começou a escrever e apresentou o projeto para alguém? Como que foi essa chegada na editora? Sair também o processo para você também sair de uma publicação independente para ir para uma editora? Também foi meio por acidente. Tem a ver com NaNoWriMo, eu acho que vocês conhecem, né? Que inclusive tá rolando. Não. Inclusive vai começar agora então em já novembro. fica aí a inspiração para o Nano, hein? E, bem, foi a primeira vez que eu participei, e única vez, né? Mas foi em 2014, eu acho que eu participei. E aí eu já tinha meio que uma ideia eu já tinha rascunhado uns capítulos dessa história dessa mergulhadora e tava lá no gaveta. E aí eu descobri o NaNoWriMo e pensei, eu vou escrever alguma coisa. Vou usar essa ideia aqui que eu já tenho e ver o que sai, né? E aí participei ouvi a história em um mês, foi um mês insano, louco, de ficar trancada no quarto escrevendo. E na verdade esse processo das Águas Vivas, eu acho que ele foi menos sofrido do que o de agora por causa desse prazo curto, porque eu não tive muito tempo para sofrer, né? Eu pensava só na meta de palavras por dia. Eu tive um sofrimento no meio que era, o que é essa história? É ficção científica? O que é isso? Não sei, mas foda-se, eu preciso alcançar as 1.600 palavras de hoje. Então fui escrevendo, e no meio desse processo, pela newsletter, na época que era Bobagens Imperdíveis, eu ia falando, né? Ia atualizando os leitores. Olha, o meu processo, o status do NaNoWriMo tá assim, mandava uns trechinhos e tal, ia compartilhando o meu processo. Até aí tudo bem. E aí terminei assim, né? Terminei a 50.000 palavras, porque quando o NaNoWriMo termina, você não tem um livro pronto, você tem algo para mexer depois e depois virar um livro. Tanto que o que eu terminei no NaNoWriMo e o que foi publicado mudou praticamente tudo. Mas, enfim, terminei o processo. E aí, a Larissa Helena, que na época trabalhava na Roku, entrou em contato comigo, perguntando, você tá escrevendo um romance, é isso? Porque alguém que trabalhava na Roku acompanhava minha newsletter. E aí falou pra ela, e aí ela leu meu manuscrito, e aí se interessou em publicar. Então, assim, eu acho que foi uma puta cagada, né? Não foi uma coisa que sempre tem essa coisa do processo, né, da editora, que parece que é uma coisa sofrida, de ter que levar o original em várias editoras e tal. E a minha jornada, na verdade, foi diferente, porque também não foi uma coisa que eu busquei. Talvez, de certa forma, indiretamente, porque se eu estava compartilhando tudo isso na newsletter, de certa forma, deixei isso acontecer.
Mas E não é o que você falou, é cagada, aconteceu e tal, mas você já tava, é o que você falou, né? Você já vinha conquistando seu público, tipo, já tinha um nome como produtora de conteúdo. Eu acho que tudo isso é o que entra, né? Assim, né? Quando você lê uma newsletter e tal, que é super bem escrita, super legal, e essa pessoa tá escrevendo um livro, você também já parte, pô, se ela escreve tão bem, deve ser algo muito legal. Então, eu acho que é uma junção né, de você estar pronto naquele momento, ter a visibilidade, se comunicar bem com o seu público. Então acho que é uma mistura, e aí ter um manuscrito legal na mão, né, que no fim também é o que conta, né, você ter algo que seja interessante para a editora, que seja bem escrito, uma história legal. Então, assim, eu vejo, você fala que é cagada e que aconteceu, mas na verdade teve um trabalhinho ali de muitos anos antes, né? sim, teve um processo, mas é aquele processo que quase é tão gradual assim que nem dá para perceber. É tipo os continentes que estão se afastando, assim. É um pouquinho por vez, e aí você pensa, nossa, de repente tem 2 continentes aqui, o que aconteceu? Então, por isso que eu falo desses acidentes, porque primeiro o meu inconsciente tá no controle de muitas coisas que eu lanço, eu tento não ficar pensando muito estrategicamente. Então, esse ato de compartilhar é sempre algo muito espontâneo. Então, não é pensando, tipo, eu vou falar disso para ver se atraio a atenção de alguém. Acabou atraindo, mas enfim. E foi assim o processo de publicar. Enfim, eu acho que toda essa minha... Tanto escrever um romance, que eu falo muito do processo, né? O gato fazendo escândalo. Não, Eu ia falar, gente, será que era um neném chorando? Não é o gato. não é uma criança amarrada, não. É só o gato. É só um gato amarrado, não, brincadeira. Hã? Falei, não é uma criança amarrada, é só um gato amarrado, brincadeira. Então, o processo. Eu vejo muito tudo que eu faço como parte de um processo. Então, mesmo o romance que está acabado, que está publicado, está ali na estante, que já está nos leitores, ele não é meio que o resultado acabado, ele é uma etapa desse processo, né? Então, meio que todas essas coisas que eu faço, elas estão em andamento, tudo ao mesmo tempo. Cada coisa, enfim, cada processo me ensinando alguma coisa. Mas, enfim, não sei porque eu estava falando isso. Isso também acontece. Não, a gente falou também você contou um pouquinho dessa jornada, mas da onde você quer chegar, assim, você tem uma parte desses conteúdos onde você gostaria de focar mais, você pretende estar sempre escrevendo livros, indo para outras mídias, né? Hoje você já está em todas. O que você vê daqui para frente, assim? Eu acho que isso tem a ver porque quando fala de chegar em algum lugar, eu não consigo visualizar um ponto de chegada, um destino final de alguma coisa. Eu vejo esse desejo, essa vontade de continuar no processo, de continuar experimentando processos diferentes, ou repetindo o mesmo processo várias vezes, para ver como o resultado se modifica, né? Então, onde eu quero chegar? Eu quero continuar fazendo isso por mais tempo para eu tinha um objetivo que é meio megalomaníaco, no sentido de eu quero ser um Stephen King, no sentido de não de ter obras adaptadas para a TV ou de escrever livros de 1.200 páginas, sei lá, mas o volume de produção, ter volume de produção, e não necessariamente de ser mainstream ou de ser, enfim, de ser adaptado, de ser mundialmente conhecido, mas de ter volume de produção, porque eu acho que todo o resto é consequência de alguma coisa, né? Escrever 1 milhão de palavras por ano, basicamente. Tipo isso, eu quero conseguir ter esse volume de produção
porque eu acho que quanto mais eu conseguir criar, quanto mais eu conseguir escrever, mais eu vou conseguir chegar a resultados interessantes, né? Mais eu vou conseguir desenvolver um processo que também se torne mais interessante para mim. E o romance eu acho que eu preciso escrever mais porque eu ainda não cheguei num processo que me satisfaz. Então, eu acho que isso responde a sua pergunta, que é eu quero escrever mais romances com pegadas diferentes para ver qual é o processo que me atrai mais nesse tipo de escrita. Não, bem legal. Não, e o que eu acho interessante é que realmente, para mim também o processo de escrita é meio, tem partes ali que são bem sofridas, mas o legal é você ver que é uma pessoa que gosta mesmo de sofrer, quando ela quer fazer várias vezes, porque ainda não tá bom, tô sofrendo muito, então vou fazer até parar de sofrer, né? Meio, acho que é tipo essa resiliência que nunca encontrei nenhum escritor que fala, nossa, eu amo tudo, gente, é tranquilo, eu sento, flui que é uma beleza, nossa, pesquisa, é tudo maravilhoso, eu amo, tô aqui 8 horas por dia escrevendo e, né, não quero parar. Então, acho que é parte mesmo, acho que é legal o que você falou, que faz a gente refletir, que é meio isso, né, a gente sofre, mas a gente quer ver os resultados, contar as nossas histórias e tal, então... Inclusive a gente tá nessa aqui por amor, né? Não é por dinheiro, porque se fosse por dinheiro tem muitas outras coisas que dão mais dinheiro, né? Que dão dinheiro, né? A gente tá aqui que dão mais dinheiro, que dão dinheiro. Exatamente, que não faz a gente gastar dinheiro muitas vezes. A gente tá nessa por amor, enfim, por senso de comunidade, seja lá qual for. Eu tô aqui pra zoar o Lee. Também serve. Também é uma proposta válida. Mas você quer entrar na terceira? É melhor porque aí o dinheiro ele consegue comprar esse tempo para se dedicar a esse processo, né? Então, eu acho que falar da profissão por amor, eu sempre lembro da minha mãe, que é professora de ensino fundamental, e colocam muito essa carga, por exemplo, em cima do professor, né? O professor dá aula por amor. E aí você pode pagar ele mal. E aí você pode, enfim, cagar para as reivindicações dele. Então eu acho isso um pouco complicado. Eu não quero repetir essa cena que vem, enfim, né, da minha mãe. E eu acho que é meio assim, A gente não pode... todo mundo tem que pagar os boletos, né? E todo mundo tem desejos aí na vida que envolvem o dinheiro. Inclusive, isso é quase uma introdução, um gancho para a mesa de amanhã que vai sair da Aline, porque escrever vocês falam profissão. um pouco. Dá para viver de literatura e tal. Então, existem caminhos, não desistam. Quando eu falo que a gente está aqui pelo amor, é porque acho que talvez começa por aí, né? Não é puramente... A gente precisa todo mundo pagar os boletos, então, né, tipo, paguem seus capistas, paguem seus prestadores de serviços, paguem seus revisores e tudo mais. Mas, como a Aline falou, né, ela começou com um blog e foi trilhando esse caminho, porque, enfim, é algo que a gente, para fazer bem, a gente precisa minimamente fazer também gostar do que a gente faz, né, assim, minimamente. Então, acho que tem um pouco disso. E aí, eu não sei se tinha mais alguma pergunta, Paola, da que a gente tinha preparado. Posso falar aqui ou você quer falar? Meio que a gente já comentou um pouco, né, sobre a pergunta, mas mesmo assim acho que tem algumas coisas que a gente pode perguntar ainda, que antes de abrir para as perguntas do pessoal, né, Aline, lá na Flip Hop você comentou que está trabalhando num novo projeto, né, não sei o quanto você pode compartilhar de detalhes, mas vai ser bacana saber, enfim, você falou um pouco, né, sobre o processo criativo, né, mas talvez você tenha algum detalhe aí para compartilhar com a gente, de como você define uma história, se você já define o outline, assim, né, a premissa antes de começar, que tipo de pesquisa você costuma fazer. Lá no Águas Vivas você tem muita coisa bastante detalhista sobre a questão do mergulho e tal, né, que tipo de pesquisa você faz, né, tem alguma rotina, por aí vai. Varia um pouco de processo para processo, né? De conto para romance. Falando especificamente do romance, As Águas Vivas foi um que eu pesquisei bastante, mas que eu gostei de pesquisar, né? Que é um tema que me atrai muito. Então, foi bem divertido fazer a pesquisa para o Águas Vivas. Agora, nesse projeto que eu estou fazendo, que, enfim, terminei, mas não terminei, eu parti de muito da minha experiência pessoal. É um livro muito pessoal, muito
realista, eu diria até. Então, a primeira coisa que eu diria é: não esperem nada de fantasia, fantástico dessa seara. Talvez tenha umas maluquices no meio, talvez, porque eu não consigo ser 100% pé no chão. Mas, então, teve pesquisa em alguns detalhes, enfim. Mas eu parti muito mais da elaboração e da imaginação de coisas que estavam fermentando na minha memória já há muitos anos. Então, pensando bem assim, foi um livro que eu levei a minha vida inteira para escrever. Foram 30 anos, 33 anos para acumular essas histórias e essas memórias para elas virarem essa história. E eu posso adiantar tudo que for possível sobre essa história, mesmo que ainda não esteja pronta, mas que eu gosto muito de conversar enfim, sobre essa história como uma coisa viva, como uma coisa... as histórias, eu acho que elas ganham um outro tom quando a gente fala sobre elas. Por isso que eu sou um pouco contra spoilers, contra essa coisa de não pode falar, esse é mistério, não vamos revelar, porque quando a gente fala, a gente dá um sentido para aquilo. Mas enfim, sobre a história. A premissa é sobre uma cidade no meio do Cerrado, no meio do Goiás, que... Uhul, Goiás! No meio do Goiás, que repentinamente começa a afundar dentro de um lago, né? A cidade tem um lago, esse lago começa a encher, não para de encher, a cidade começa a descer e a afundar dentro desse lago. Isso acontece de uma vez? Não. Não é do dia para a noite, não é rápido, não tem o Van Damme que precisa, ou o Nicolas Cage que precisa ir lá salvar o pessoal. Não. Demora anos para essa cidade afundar. E enquanto essa cidade vai afundando, eu falo o que vai acontecendo com as pessoas da cidade. Elas ficam? Por que elas ficam? O que acontece com essas pessoas? E é sobre a relação dessas duas amigas. Isso acontece mais ou menos nos anos 2000, anos 90 para 2000. Que tudo tem a ver com, né, com a minha própria trajetória, né? Que foi a época que eu fui adolescente. Então tem essas duas... E é maravilhoso escrever sobre adolescentes numa era pré-internet, porque eu não entendo o que é ser adolescente nessa época de agora. Então, é mais seguro falar da minha época mesmo. E aí é sobre essas duas amigas que estão nessa cidade, que é super pequena, é super sem acesso, e o que vai acontecendo com elas. E, bem, spoiler, a cidade afunda, isso já está no título do livro, pelo menos o título provisório, que é Cidades Afundam em Dias Normais. A cidade afunda, só que 16 anos depois, ou 17 anos depois, o lago seca e a cidade volta. Só que ela volta meio em ruínas, né? Toda meio que lambida por esse barro do fundo do lago, né? E aí, uma dessas meninas, que vira uma mulher, vira uma fotógrafa, ela recebe a notícia de que a cidade que ela cresceu voltou do fundo do lago, e ela vai lá com um amigo jornalista que é argentino. Vamos lá fazer alguma coisa lá, sei lá, vamos gravar um documentário, fazer algumas imagens, eles são freelancers. Então, pode ser uma boa voltar para essa cidade para recolher depoimentos das pessoas. E é aí que a história começa. E todas essas histórias do passado, de quando a cidade estava afundando, vão sendo resgatadas nesses depoimentos. Então, basicamente, é um livro de conversas de pessoas falando para uma câmera e conversando e falando o que aconteceu, tanto entre essas relações quanto com elas mesmas, né? O gato está falando. Tanto, enfim, interiormente. É um livro meio que tem umas coisas bem introspectivas. Então, basicamente isso. É mesmo. E você sabia o final da história? Já quando você começou, você já sabia bastante detalhes? Ou você gosta de ir descobrindo conforme a história vai aparecendo? Vai submergindo? Emergindo. Eu não sabia, de certa forma eu sabia o final, porque
meio que eu contei essa história de trás para frente, mas mudou tudo. Porque eu reescrevi esse livro tantas vezes que eu perdi a conta. Assim, de escrever de cabo a rabo, do início até o fim, pelo menos foram 2 vezes. Né? Essa vez que eu terminei agora e uma outra vez que eu decidi mudar tudo. Então, eu sabia já de algumas coisas, mas eu fui me permitindo mudar no caminho e não tive muito apego a esse final que eu tinha pensado, como foi no das Águas Vivas também, porque eu já tinha pensado no final, meio que comecei com o final em mente, mas mudou completamente. À medida que eu fui escrevendo, eu fui percebendo, não, esse final não faz o menor sentido, é o oposto disso. Então, esse meu processo de escrita e como eu desenvolvo a história, que é muito baseado mais no personagem do que numa sequência de eventos, eu vou investigando o que aconteceu, né? Então tem um pouco desse espaço para descobrir coisas que estão bem enterradas no fundo da minha mente. Seria um Bacurau do Cerrado? Opa, quero. Eu fiquei um pouco preocupada quando saiu o Bacurau. E aí um amigo meu que sabia mais ou menos da história que eu tinha escrito falou: Aline, sai um filme que é a história do seu livro. Aí eu, puta que pariu. Eu demorei 3 anos para escrever isso e agora vai... Ai, agora eu vou falar que eu copiei Bacurau, não sei o quê. Aí eu fui ver Bacurau. Não, tem elementos, assim, que eu achei que tem em comum, mas é outra história. Eu fiquei aliviada, não, é bem diferente. A violência tem um papel na história. Tem a escola, a importância da escola também, ela tá presente. Mas, assim, os personagens são diferentes, o enredo é diferente, mas talvez tenham algumas semelhanças. Já estou muito curiosa. Bom, acho que a gente pode abrir aqui, então, pergunta para o pessoal. A primeira que já veio, enquanto vocês vão pensando aí, gente, já veio a primeira aqui mais cedo, que foi: de qual estado originalmente você é? Eu sou de Minas Gerais. Eu nasci em Governador Valadares. Não conheço a minha cidade natal. Eu saí de lá bebezinha e fui morar em Brasília. Os pais me levaram para morar em Brasília. Morei uns anos em cidades satélites ali em Brasília. Não sei se tem alguém de Brasília que saiba como funciona essa cidade maluca. Eu sou de Goiânia. E aí, boa parte, assim, do final da minha infância até eu terminar o ensino médio, um pouco depois do ensino médio, eu morei numa cidade no entorno de Brasília, né, no entorno do Distrito Federal, que é Goiás. Então, eu tô ali sempre nessas fronteiras, sempre nessas passagens. Você morou na cidade de Goiás, velho? Não. Eu morei numa cidade que chama Cidade Ocidental. Não sei se você conhece. Não, mas deve ser pequena, né? É bem pequena. É bem pequena, fica bem perto. Fica uns, eu não vou saber agora, 60 quilômetros de Brasília, algo assim. É tipo o chamado entorno, né? O que está em volta de Brasília. É a chamada cidade dormitório. Pelo menos antigamente. Eu acho que hoje essas cidades já estão criando um pouco uma vida própria, mas tipo, você só dormia nessa cidade e ia trabalhar em Brasília. Então, era isso que acontecia. Eu tenho uma pergunta, não sei se você pode falar. Aqueles que nem fez pergunta ainda, né? Você falou do próximo livro e tal, que já está terminado. Você já sabe por onde vai sair? Você falou mais ou menos a data, pode compartilhar? Não, assim, tem um planejamento de sair no primeiro semestre de 2020, mas aí, enfim, depende, fica a cargo da editora, não tem uma data certa, assim, um mês certo. Mas espero que saia no início do ano que vem. Legal. E aí, gente, mais perguntas? Não fiquem tímidos. Tá. Um de cada vez. O Tom tem uma pergunta, e aí quem tiver mais pergunta também, que já comenta aqui, que aí eu fico de olho para ficar chamando para todo mundo falar de uma vez só, que eu sei que todo mundo deve ter pergunta.
Mas, Tom, fala aí o que você quer perguntar pra Aline. Assim, primeiro a coisa, um agradecimento, porque, tipo, quem tava no grupo do Curta, não sei se na Mafagafo comentei também, que quando surgiu o negócio do Sertão Punk, aquele texto, eu disse, nossa, e como realmente o Nordeste é bem esquecido pela fantasia e pela ficção especulativa, e como setores como Goiás também, parte do Norte também. Então, tipo, eu tô verdadeiramente muito emocionado com a Aline querer escrever sobre Goiás. Tipo, é muito bonito pra mim, assim, sério, é realmente muito tocante. E, bem, basicamente o que eu queria te perguntar era, eu lembro que eu vi uma matéria há uns tempos atrás sobre as escavações que estavam sendo feitas onde teria sido o povoado de Canudos, né? E a cidade realmente ressurgindo da lama. Você teve alguma influência desses estudos sobre cidades pequenas que foram esquecidas, como Canudos, por exemplo? Na verdade, nem é cidade de povoado. E também se o fato de você crescer em, ter convivido com as cidades pequenas de Goiás, isso influenciou em que sentido na sua escrita? Porque eu também, como nasci numa cidade pequena em Goiás, eu me sinto muito, muito, muito representado e muito identificado com isso. Essa história de Canudos eu não sabia. Eu vou até procurar. Mas eu me inspirei porque assim, histórias de. É muito interessante que eu conto a sinopse, já contei em várias entrevistas e tal, essa sinopse da minha história, e fala, você se inspirou na cidade tal. Sempre alguém pensa em alguma cidade que ressurgiu, que foi afundada. Tem várias, assim. Eu me inspirei em várias, tem fora do Brasil também. Tem uma na Argentina que foi uma grande inspiração, que chama Vila Epequém, que foi engolida por um lago salgado. Tem várias, inclusive a cidade natal do meu sogro tem uma história muito interessante, chama São Simão, e é uma cidade que era em Minas Gerais, então meu sogro nasceu em Minas Gerais, só que essa cidade foi submersa porque construíram uma barragem. E aí eles reconstruíram a cidade, só que do lado do Goiás. Então ficou aquela coisa, ele é mineiro, mas a cidade dele agora fica em Goiás, né? Então tem várias dessas histórias. Eu descobri que o Wagner Moura nasceu numa cidade que afundou. Então, assim, por isso que eu falei assim, não tem nada de fantástico na minha história. Porque esse que era o elemento mais fantástico, que eu pensei, caraca, eu vou afundar uma cidade e ela vai voltar, não sei o quê. E eu vi que, na verdade, é comum aqui no Brasil isso acontecer, não é nada de outro mundo. Então, tá bem difícil fazer ficção no Brasil, gente. E tem Brumadinho agora também, né? Que por mais que não tenha sido submersa, foi lavada e tem um aspecto de ruína, tem uma parte que está meio isolada, assim, né? Porque, enfim, os dejetos químicos e tal. Tem umas imagens bem fortes. Então, é uma coisa que é ao mesmo tempo bizarra e estranha, mas ao mesmo tempo acontece normalmente. Legal, então realmente o que é fantástico, na verdade, nem é tão fantástico assim, né? No Brasil tá difícil realmente fazer alguma coisa distópica sem olhar para a realidade e ver que pode ser bem pior às vezes. Exato. Bom, a próxima pergunta aqui é do Jonas. Jonas, você quer falar? Sim. Boa noite, pessoal. Aline, também agradecer pelo seu tempo e também agradecer pelo livro. Eu vou falar, a pergunta é sobre o Águas Vivas e foi muito bom ler, gostei muito de mergulhar com a Corina e me despertou muita coisa no livro. Eu achei muito apropriado a questão do oceano, né? Você escolheu o oceano e contou uma história sobre sonho, sobre busca, descoberta e principalmente a solidão. E me impressionou bastante. Eu fiquei curioso para saber o que veio primeiro. Você falou que a escolha de falar de uma mergulhadora, de falar do fundo do mar, e depois veio a mensagem, ou você queria já transmitir aquela mensagem e o fundo do mar que foi apropriado para falar sobre aquele assunto? Eu não fazia ideia da mensagem que eu queria passar. Tanto que a história era outra coisa, era uma coisa meio investigação, e aí foi mudando à medida que eu fui trabalhando a partir dos personagens, a partir dos dilemas e dos conflitos dos personagens. E
através dos personagens, que eu sempre falo, assim, que é uma coisa meio... Parece que eles são... Outras pessoas parece que eles estão fora de mim, porque eles meio que têm vontades outras, assim. Mas aí eu fui percebendo que os personagens, eles são... eles têm as minhas vontades e os meus conflitos, só que com uma licença muito maior para eu me revelar, né? Então eu acabei descobrindo que era a minha própria busca nisso, enquanto eu escrevia, enquanto eu conhecia a Corina, enquanto eu ficava irritada com ela, com a incapacidade dela de fazer as coisas do jeito certo, sabe? Fazer as coisas do jeito que eu estava esperando. E nisso é meio que sempre um processo de autoconhecimento, então é meio foda isso, mas escritor tem essa coisa meio do ego, realmente, porque toda essa mensagem partiu da minha própria busca, da minha própria... Foi meu processo de entender algumas coisas. E várias coisas eu ainda estou entendendo sobre esse livro, porque depois que eu li ele, enfim, ele pronto, né? Depois de um bom tempo de eu ter publicado, eu li, entendi outras coisas. Eu ainda estou em processo de entender o que ele significa para mim. E a partir do momento que vem a interpretação das outras pessoas, do que cada pessoa vê naquela história, também esse significado vai se modificando para mim. Eu vou pensando outras coisas. Então, acho muito interessante. Não sei se todo mundo que escreve gosta de ler comentários dos leitores, ou se prefere não ler, mas eu gosto muito de ler. Às vezes sofro um pouco, mas eu gosto muito de ler porque eu acho que eu gosto muito mais de ver a minha história pelos olhos dos leitores, porque pelos meus olhos eu vejo o avesso, sabe? Eu vejo, sabe, costurar, não sei, bem, é que eu há muito tempo aprendi a costurar ponto de cruz. E na costura, bem, na frente é linda, só que atrás é uma desgraça. E uma boa costura é aquela que atrás não tá tão feia assim. Mas eu sei o avesso da minha costura e às vezes eu não gosto disso. Então eu prefiro ver pelo olhar de quem tá vendo só a interface, que tá vendo só a frente dessa costura. E aí me desperta outras coisas, me desperta outras mensagens, que é o próprio leitor que constrói, que é o próprio leitor que traz. Então, eu não sei se dá para criar, claro, parte uma intenção, né, de tipo, o que eu quero passar com essa história, mas o que eu quero passar com essa história está sempre em modificação, está sempre aberto a ser transformado. Eu acho isso que você falou é legal, porque a gente olha as histórias pela nossa lente, né? A gente sabe o que significava pra gente quando a gente escreveu, e eu me divirto também quando alguém fala alguma coisa e fala, eu acho que ela quis falar sobre isso, sabe? Às vezes no meu livro teve um negócio assim, dos 7 pecados capitais, eu falei, nossa, nem me passou nada da cabeça. Mas você vai entendendo que é isso, a pessoa olha pela lente dela e tudo bem ter um significado diferente, porque é da forma como, né, cada um de nós viveu, as experiências que a gente passou e vai puxar uma coisa ou outra, assim. Eu acho que mais do que falar, de repente, é o que você falou, né, vai se ressignificando para você também. Porque mais do que você falar que você... não foi isso que eu quis dizer quando eu escrevi. Qual é o problema disso ter um significado diferente para outra pessoa, né? Nenhum. Então, acho um processo legal também, é uma coisa bem viva, né? Quem mais tinha pergunta? Calma aí. Tinha mais uma na fila aqui. Era eu. Quem que era? Vai lá. Então vamos lá. Então, primeiro falar que eu amo muito Águas Vivas. Eu amo a Corina, porque tudo que ela representa com a doença dela, como que isso gera a teimosia dela, refletiu demais comigo, sabe? É uma personagem que eu adotei, assim, muito. Inclusive, está emprestado para minha tia, ela começou a ler essa semana. Estou esperando ela terminar para a gente comentar. Que legal. Eu também gosto muito do seu blog, newsletter, como eu falei, eu acompanho bem. E aí, nisso de acompanhar, eu sei que tanto desenhar quanto escrever são duas coisas que você gosta muito de fazer. Você tem preferência por alguma delas? E tem alguma história que você só vê quando ela está ou sendo desenhada ou sendo escrita, que você não consegue mergir uma coisa com a outra? E como que
uma coisa inspira a outra, né? Um desenho que você faz inspira uma história que você faz inspira um desenho. É isso. Nossa, que pergunta ótima. Porque eu acho que eu gosto muito mais de desenhar. Eu vou ser bem sincera. Eu sou muito mais feliz desenhando, mas é porque eu acho que o desenho tem uma coisa meio que flui com muito mais facilidade para mim, por mais que eu entenda minhas limitações como ilustradora, ainda mais, enfim, tendo acesso à internet, você vê, cara, essa pessoa sim é uma ilustradora, essa pessoa tem técnica, essa técnica eu não domino, etc, etc. Até eu me dizer ilustradora demorou muito mais do que eu me dizer escritora, porque eu tinha vergonha, porque eu realmente conheci ilustradores muito bons. Então, assim, eu sei as minhas limitações, mas ao mesmo tempo eu sei que aquela é minha voz. Da mesma forma que eu tenho uma voz na escrita, eu tenho uma voz no desenho. Então, e até a minha própria voz falada me incomoda horrores. Então, gravar um podcast para mim foi um desafio, assim, mas ao mesmo tempo um desafio de aceitação. Mas o desenho, ele me deixa mais feliz por ser é mais fluido, assim. E a escrita, ela exige, sei lá, muito mais. Eu não sei nem explicar, muito mais um pensamento de ficar. Não só no momento em que está escrevendo, mas depois. A ilustração é ali, eu faço naquela hora, me surge uma imagem, eu tento traduzir ela para o papel, também nunca sai do jeito que eu estou imaginando. Perde-se algumas informações quando a gente transporta o que está na nossa imaginação para um suporte, seja na ilustração, seja na escrita, se perde alguma coisa, no máximo a gente vai tentar alcançar aquilo que a gente imaginou. Mas enfim, eu acho a escrita muito mais sofrida, talvez porque quando eu estou desenhando, eu posso pôr um podcast, eu posso pôr uma música que não vai me atrapalhar, como na escrita, que, né, não dá para ficar ouvindo um podcast escrevendo. Mas aí sobre, como é que é? Ao resto da pergunta? Se você tem uma preferência para alguma delas, se tem coisa que só fica na escrita ou só no desenho, e como que uma coisa inspira a outra. São várias perguntas em uma, desculpa. Eu acho que o desenho acaba sendo um suporte muito importante para mim na escrita, né? Eu acho que o desenho influencia muito mais a minha escrita do que a escrita influencia o meu desenho. Porque enquanto eu estou escrevendo uma história, às vezes eu faço uns esquetes do personagem, né? Por exemplo, fazendo Águas Vivas, eu desenhava os azules, desenhava as criaturas. Por mais que nada daquilo fosse um dia ser usado, mas me ajudava no processo de visualizar um pouco as coisas. Não sei, tem algumas. Eu acho que eu sou meio preguiçosa. Por mais que eu tenha começado a escrever para fazer quadrinhos, eu sou meio preguiçosa para fazer quadrinhos. Então, várias histórias que. Por exemplo, tem um conto meu que é do Workaholic, o dia que o Workaholic parou, que está no meu Pequenas Tiranias, que é muito bom. surgiu para ser uma história ilustrada. Só que aí não, vai dar muito trabalho ilustrar isso aqui, eu vou só escrever mesmo. Aí eu acho que algumas histórias eu acabo escrevendo por preguiça de que ela vire alguma coisa ilustrada. Mas eu tô com uma ideia agora de fazer uma história ilustrada. Não sei se vai ser uma história curta, ou tipo uma novela, uma noveleta, que eu quero ilustrar ela inteira. Mas por enquanto, nada em quadrinhos. Eu tenho muita vontade de fazer um projeto realmente bom em quadrinhos, mas eu acho que ainda não cheguei lá. O Tom tem uma pergunta aqui que ele me prometeu que vai ser rápida, e depois o Rafael tem mais uma, e aí a gente fecha, que já tá chegando nas 9 horas aqui. Vai lá. Não, eu não sei se... minuto por pergunta. Eu não sei se a pergunta vai ser rápida, mas é porque surgiu exatamente nesse tema. Aline, você disse que começou com quadrinhos e passou para romance. Eu tenho meio que uma coisa parecida. A primeira obra que eu terminei inteira foi um roteiro de um pequeno ciclo de quadrinhos. E eu tive muita dificuldade na época, ainda tô tendo porque eu não consegui fechar, de meio que transferir a história de uma mídia para outra. Qual você acha que é a maior dificuldade de transformar um roteiro de quadrinho em um romance, por exemplo? Você quer transformar num romance essa sua história? Basicamente.
eu não sei se eu conseguiria fazer isso, assim, porque um roteiro eu acho que ele é muito mais sucinto e o romance você tem que aprofundar algumas coisas. Nunca fiz essa transposição. Assim, Talvez eu porque- fiz, eu fiz a transposição e ficou muito ruim. Mas o que você considera como ruim na transposição? Ah, basicamente, a editora falou que tava precisando de mudar muita coisa. Mas aí é uma questão. Porque às vezes um roteiro de quadrinhos é mais fácil, assim, transpor para um formato mais curto. Mas eu acho que dá para pegar uma história curta. Eu não sei o que eu tô falando, porque depende muito, assim, depende muito de qual é a história e se ela tem caminho para ir mais adiante, porque o romance ele é um formato de fôlego. Você tem que ter fôlego para tanto ler um romance quanto para escrever um romance. E a história tem que acompanhar esse fôlego, porque às vezes uma história de um romance poderia funcionar muito melhor, ser muito mais interessante num formato mais curto. Então, eu acho que depende do seu objetivo com essa história, depende do objetivo que alguém tenha com essa história. Por que transformar num romance? Eu acho que seria a minha primeira pergunta. E seria a minha primeira pergunta para mim mesma, se eu tivesse nessa posição, porque será que eu sei o trabalho que dá fazer um romance? Será que eu quero transformar isso num romance? Passar por todo esse sofrimento? Eu penso muito antes de escrever. Eu até tô assim pensando, não sei se eu quero escrever outro romance. Então, para algo virar um romance, ia ter que me atrair muito, ia ter que ser uma história que ia ter que ter um suco assim bem substancial para eu poder extrair dele, porque senão eu ia querer lançar mesmo curto e rápido, porque tem coisas que são melhores no formato mais curto e isso não torna elas menos interessantes. Não sei se eu respondi. Não respondeu, ótimo. Para mim também fez bastante sentido, achei bem legal. Uhum. Bom, então acho que a última pergunta aqui, acho que do Rafael. É isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Aline. Bom, eu tive uma oportunidade de falar com você, na verdade, na Flip Hop, então eu já falei o que eu achei de Águas Vivas. Para mim é um dos melhores livros que eu já li na vida, então parabéns de novo. Mas eu tenho duas perguntas, na verdade, uma delas é para ser rápida, a outra, não sei, desculpa ele. Mas a primeira é: da onde surgiu a ideia de fazer um livro sobre uma mergulhadora, embora eu sei que não é só sobre a Corina, mas enfim. E eu sei que o livro ele tem muito estudo por trás, né? Assim, você fala principalmente de biologia e eu queria saber assim, de onde você tirou todo esse conhecimento, né? Você foi buscar alguma questão acadêmica? De onde você tirou todo o conhecimento que você coloca no livro? Assim, eu sei que tem muita coisa extrapolada para poder caber na ficção, mas assim, existe muito conhecimento ali, né? E de onde veio isso? De onde surgiu, primeiro, de onde surgiu a ideia de uma história protagonizada por uma mergulhadora? Primeiro que quando surgiu a ideia era tipo, eu queria um mergulhador que encontra alguma coisa. E aí eu tava nesse processo de questionar essa coisa de gênero, por que não uma mergulhadora? Por que só homens... Eu sentia isso, né, de que só homens poderiam ser colocados em posição de uma história de aventura, alguma coisa assim. Eu tava uma mergulhadora. Mas de onde isso veio? Né? Veio de sempre, desde cedo, um desejo de me envolver com o oceano. Eu queria muito ser bióloga marinha antes de ir bem perto, mas eu também, né? Eu lá no Cerrado, o que eu queria? O que eu queria lá no Cerrado? Eu também, Aline. Quando eu era criança. Pois é, é algum filme enfim, dessa época que eu acho que suscitou essa vontade. Mas o meu pai tinha, nessa época, assim, adolescente e tal, tinha na banca uns fascículos de revistas, né? Eu acho que eram revistas, que vinham com VHS, do Jacques Cousteau.
E eram imagens em preto e branco, tal, dele mergulhando. E eu era fascinada por aquilo. E eu pensava, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Só que conheci o mar muito velha, né? Só muito velha, sou idosa. Mas depois de adulta, não sei nadar até hoje. Então, meio que surgiu, eu quero viver isso. E a forma mais acessível que eu tenho para viver isso no momento é escrevendo sobre isso. E aí foi que eu pensei, só que eu pensei, eu não sei nada sobre o oceano, mas é um tema que eu adoro, é um tema que sempre me cativou muito, então virou esse pretexto gostoso para estudar mais e pesquisar. Então eu busquei livros acadêmicos, eu conversei com amigos que já fizeram mergulho, enfim, assisti muito documentário, assisti vários filmes, enfim, foi uma pesquisa bem ampla, assim, em alguns pontos eu não consegui aprofundar muito, mas basicamente pela internet, li alguns livros de biologia também. Eu gostava muito de biologia já, né? Então eu tinha já algum conhecimento disso, mas eu fui descobrindo coisas nesse processo, né? Mas não fui muito assim obsessiva de buscar fontes acadêmicas e tal. Eu me permiti inventar no meio do processo. Quando eu achava muito difícil alguma coisa, eu comecei a inventar. Então, assim, não dá para levar o meu livro muito como um tratado de biologia marinha, o que for, né? Então, relevem. Mas é isso. Não, demais. Gente, tá, já deu a nossa hora aqui, também não quero estender muito o tempo da Aline, que ela tem muitas newsletters e podcasts para gravar ainda hoje. Mas assim, foi muito legal. Eu não sei se foi para todo mundo, foi tão interessante quanto foi para mim, mas foi uma super aula, assim. Obrigada mesmo, Aline, por ter aceitado o convite. E enfim, vai estar gravado, depois a gente manda o link para todo mundo também, quem quiser reassistir, fazer anotações e tal, fazer planos para seguir os mesmos caminhos da Aline. Não, brincadeira, mas foi legal. Obrigada mesmo pelo tempo, Aline. Quem sabe um dia desses aí você volta também no podcast. Ai, por E favor. é isso, pessoal. Espero que tenha sido legal para você também, Aline. Adorei a conversa, adorei as perguntas. Por mais que vídeo me deixe um pouco nervosa, o podcast está me ajudando um pouco a perder esse nervosismo. Mas, enfim, adorei conversar sobre esse livro ainda por vir, né? Que vocês já sabem agora muita coisa de antemão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha falado muita besteira também. Não, foi muito bom. De verdade, até o pessoal tá falando aqui nos comentários também que foi muito legal. Gente, brigadão. Boa noite aí para todo mundo. E a gente se vê por aí. Tá bom? Isso, gente. Tchau. Vou pausar Falou, gente. a gravação aqui. E amanhã tem episódio que é a mesa da Flip Hop lá, para quem não tava no evento. Sim. Ouçam que essa mesa tá muito boa. E